O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava, mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com espírito impuro ouviu falar de Jesus. Foi até ele e caiu aos seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia, da Síria. Ela suplicou a Jesus que ele expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse: deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu: é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem as migalhas que as crianças deixam cair. Então Jesus disse: por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu da tua filha. Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos aplaudir a palavra de Deus. Vá se assentando, encontrando seu lugar. Amados irmãos e irmãs, presentes aqui conosco no rincão do meu Senhor, queridos que nos acompanham de tantos lugares deste Brasil e deste mundo, atentos à palavra do Senhor, essa palavra que sempre sacia a fome e a sede do nosso coração. Que bom que a gente dispõe do coração, abre completamente o coração da gente para receber a palavra de Deus. E é com essa vontade de ouvir a palavra e assumi-la como uma palavra para a gente, que a gente vai cantar um refrãozinho para nos preparar para esse instante de meditação. Queremos ouvir a palavra de Deus, queremos ouvir a palavra, pedimos que alguém nos ensine as coisas que disse Jesus. Queremos ouvir a palavra de Deus, queremos ouvir a palavra, pedimos que alguém nos ensine as coisas que disse Jesus. Queremos pedimos que alguém. Vamos cantar uma última vez. Queremos ouvir a palavra de Deus. Queremos ouvir a palavra de Deus. Pedimos que alguém nos ensine as coisas que disse Jesus. Queremos ouvir a palavra de Deus, queremos ouvir a palavra, pedimos que alguém nos ensine as coisas que disse. E certamente esse alguém que nos ensina as coisas que disse Jesus é o próprio Espírito Santo, né? Se existem as pessoas preparadas, que conhecem a palavra de Deus e que é tão bom ouvir delas um pouco do Evangelho, um pouco da evangelização, muito melhor é estar à escuta do Espírito Santo. Esse sim, aquele que inspirou os autores sagrados para escreverem a palavra de Deus, a Bíblia, fonte da nossa fé, é Ele que também nos ajuda a compreender o que foi escrito.
Ele que nos ensina, Ele que nos educa, Ele que nos acompanha. E diante dessa palavra de Deus, é impressionante como toda atitude de Jesus é atitude de misericórdia. Olha que exemplo, ao mesmo tempo, da atitude misericordiosa de Deus na pessoa de Cristo e da atitude de humildade dessa mulher que precisou. Alguém que tanto precisa e que não mede os esforços para conseguir. Foi isso que a gente viu nessa mulher. Agora, para entendermos, nós estamos aqui no capítulo 7 do Evangelho de São Marcos. Um conselho que eu dou para você, quando você lê a Bíblia. Claro, existem passagens que são muito diretas, já são palavras de Deus diretas para o nosso coração. Mas existem outras palavras ou passagens da Escritura que melhor são entendidas se a gente relaciona com o seu contexto. Esse trecho, por exemplo, lido ou proclamado aqui no Santo Evangelho, se você olha um pouco antes, nos versículos anteriores, a gente entende melhor essa palavra. Nesse capítulo 7, justamente, nessa narrativa, onde Jesus acolhe, onde Jesus perdoa, onde Jesus escuta o pedido de alguém que não é judeu, que não faz parte do seu povo. Se nós olhamos no capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 13, no capítulo 7 todo, a gente percebe exatamente isso. Na primeira parte, a palavra de Jesus, que na verdade é uma discussão com a elite judaica, com os fariseus, aquela gente mais entendida do povo eleito, aquela discussão sobre o puro, sobre o impuro, o que tornava o homem puro ou impuro na visão judaica, e o que Jesus vai dizer a respeito disso. Então, nos primeiros versículos de capítulo 7, de 1 a 13, há essa discussão de Jesus, onde nitidamente os fariseus, ou os intelectuais daquela época, eles negam a Jesus, eles discordam de Jesus. Então ali há uma recusa. Ora, Jesus sendo recusado por aqueles para quem ele veio, e você entende isso quando lê os primeiros versículos do Evangelho de São João, veio para os seus, e os seus não o quiseram, e os seus não o aceitaram. Então essa gente aqui que discute com Jesus, está representando todo esse povo que não reconheceu o Messias na pessoa de Cristo. E quando há essa recusa da parte dessas pessoas, automaticamente Jesus vai em busca daqueles que querem. Sabe, como quem tem uma palavra de salvação, quando chega para alguém, diz essa palavra, encontra o coração fechado e diz, não, mas tem alguém que precisa e quer e eu vou buscar. Aí chegamos então a partir do versículo 14 do capítulo 7, Marcos 7, de 14 a 23, que inclui justamente essa palavra, ou que precede essa palavra que nós ouvimos hoje. Se os judeus, ou se o povo eleito, o povo da primeira aliança, o povo preparado por toda uma tradição, o profetismo, enfim, toda a história de salvação que nós conhecemos no Antigo Testamento, se esse povo não aceita, Jesus vai procurar corações abertos. E certamente vai encontrar corações que demonstram essa expectativa da salvação de Deus, ainda que inconsciente. Porque os pagãos, ou esse povo aqui representado por essa cirofenícia, ele não foi um povo que teve experiência de Deus como os judeus. Não se fala de história da salvação para esse povo representado por essa mulher. Era um povo completamente alheio a essa realidade que nós chamamos de monoteísmo. Era um povo que acreditava em muitos deuses. Era um povo que não acreditava na unicidade de Deus. Mas curioso, é exatamente esse povo que não teve uma história de fé, uma história de salvação, digamos assim, que abriu seu coração para receber a Jesus. E aqui nós lembramos de algumas passagens do Evangelho, onde curiosamente, Jesus se admira da falta de fé do seu povo, ao mesmo tempo que fica admirado da fé daqueles que não faziam parte do seu povo. Aqueles que tinham uma preparação, conhecia a lei, conhecia o mandamento, sacrificava no templo, oferecia seus dons, etc., não o reconheceram. Faltaram com a fé e a abertura do coração
diante de Jesus. E aquele povo que não teve essa preparação toda, viu-se aberto. E foi isso que o Senhor procurou. E foi ali que o Senhor encontrou a abertura do coração do ser humano que precisava da sua salvação. Mas isso é interessante que nós já encontramos. Se você abre sua Bíblia, por exemplo, no Evangelho de São Lucas, no capítulo 15, Lucas já tinha alertado para essa realidade. Lucas capítulo 15, nos primeiros versículos, o evangelista diz assim: aproximavam-se de Jesus os publicanos e os pecadores para ouvi-lo. No entanto, os fariseus e os escribas murmuravam. Eles diziam: este homem recebe e come com pessoas de má vida. Quer dizer, os fariseus, os conhecedores da lei, os conhecedores, entre aspas, de Deus, o criticam, murmuram. E aqueles que nada tinham a ver com a experiência de salvação revelada em Jesus, param para ouvi-lo. Também nós encontramos lá em Marcos capítulo 2, logo depois da conversão de Levi, quando o publicano é convertido e faz uma ceia, faz uma refeição, faz uma festa na sua casa, vai Jesus para essa festa, porque ele foi convertido, chama os seus amigos de profissão, outros chefes da coletoria, outros publicanos, e mais uma vez Jesus é criticado. Como é que esse homem come, faz refeição com pessoas de má vida? Interessante que esses dias, essa coisa das redes sociais, né? Alguém nos mandava uma fotinha lá, achei curiosa. Um fariseu criticando Jesus, não sei se você viu isso. Ele dizia assim: por que você come com pessoas de má vida, com os pecadores? Aí Jesus respondia assim: porque se eu não fizesse isso, eu ia passar 33 anos da minha vida comendo sozinho. Ou seja, não tinha pessoas preparadas, que não fossem pecadoras, que não fossem necessitadas para fazer refeição com o Senhor. De fato, aqueles a quem Jesus procura são os que precisam. E nessa mesma palavra aqui do Evangelho de Marcos, ele diz: e eu faço sim refeição, comunhão com eles, porque não são os sãos que precisam de médico, são os doentes. Não são os santos que precisam da salvação, já são santos, são os pecadores. É essa gente de má vida que precisa que a gente chegue até elas. Sabe aquelas vezes que a gente recusa certa convivência, certo contato, certa proximidade com algumas pessoas, porque lança críticas sobre elas. Ah, mas não posso me aproximar, porque a pessoa tem esse perfil, falam isso sobre ela. Gente, nós temos que nos aproximar de todos. Jesus nos ensina, e Ele faz isso porque é próprio de Deus, não fazer acepção de pessoas. E se nós nos distanciamos daqueles que precisam, a quem a gente vai levar o Evangelho de Deus? Qual o sentido da vida e da missão e do testemunho cristão, se não for para as pessoas que necessitam desse testemunho? Evangelizar os evangelizados, é como diz o ditado, é chover no molhado. Você falar de Deus para uma pessoa que já é convertida, uma pessoa que já é da comunidade, uma pessoa que já é da igreja, não adianta. Nós temos que ir sim para essas pessoas de má vida. Só que claro, a gente vai ver logo mais, o ato de sair e ir ao encontro dessas pessoas requer de nós uma preparação. Por quê? Porque se nós vamos despreparados, ao invés de nós, claro que quem converte é a Deus, mas ao invés de nós convertê-los, ao invés de trazermos essas pessoas para Deus, a gente acaba se encantando com a sua vida e vai perdendo cada vez mais os princípios da vida cristã que nós já temos. Mas não é o medo de acontecer isso que deve nos impedir para chegar até as pessoas. Tem muita gente de má vida, tem muitos levis, tem muitos publicanos, tem muitas prostitutas, tem muitos ainda distantes de Deus, mas com o coração aberto. A eles nós precisamos ir. Sem falar de que o Senhor é muito radical em sua palavra, e você já ouviu isso certamente.
Aqueles a quem nós olhamos com o olhar atravessado, como se diz, nos precederão no reino dos céus. Então cuidado, não vá se arvorar de uma santidade que você julga ter, porque muitos do que você olha como não santos, como pecadores, precederão você no reino dos céus. Imagina você chegar na porta do céu, entrando para a glória de Deus, e de repente chegar lá, aquela pessoa que você nem imaginava, já tinha chegado antes de você. Deus é surpreendente, viu? Então é bom que a gente viva essa missão de Jesus concretamente na nossa. Não fazer acepção de pessoas. Ir ao encontro dessas pessoas. E dizendo tudo isso para você, até um pouco refletindo esses versículos anteriores ao que nós lemos agora da palavra, é simplesmente o versículo 24, Marcos 7, 24, nos diz o seguinte, introduzindo essa narrativa da experiência dessa mulher humilde, que busca e consegue a graça de Deus. A palavra diz: saindo dali, Jesus foi para o território de Tiro. Então, saindo daquele lugar onde ele não foi aceito, onde as pessoas o criticavam, onde as pessoas murmuravam, onde as pessoas não de fato abriram o coração para a sua novidade, ele saiu dali. Ah, não quer receber? O coração está fechado? Pois eu sei quem vai receber. Eu sei onde eu vou encontrar corações abertos, onde essa boa semente da palavra certamente frutificará. Essa palavra, gente, saindo dali, ela é muito importante para nós hoje como igreja. Jesus sai dali. Primeiro porque foi recusado. Recusado por aquelas pessoas. O que fez com que os seus conterrâneos, as pessoas da sua religião, as pessoas do povo eleito, o que fez com que eles recusassem ou desconhecessem a Jesus como Messias, ou despercebessem a novidade da sua palavra, que era a palavra da salvação que eles desejavam e precisavam receber. Duas coisas a gente apontaria. Primeiro, eles acharam que não precisavam mais de Jesus. Imagina aquela pessoa que sabem tanto, aquelas pessoas que já são conhecedoras até demais, que não precisam mais de nenhuma informação. Pois é, eles já se sentiam tão sabidos, como a gente costuma dizer, que aquela palavra de Jesus não trazia mais de novidade para eles. Agora, eles se enganavam. Sabe por quê? No Evangelho de Lucas, mais uma vez, no capítulo 18, se você abre sua Bíblia, Lucas, capítulo 18, lá a partir do versículo 18, Lucas 18, 18, aquela passagem do jovem rico. Eu não vou ler, você já tem ideia do que aconteceu lá. Quando aquela pessoa chega para Jesus, bom mestre, que devo fazer para possuir a vida eterna? E essa palavra corrige a atitude dessas pessoas que recusaram Jesus, por serem, digamos assim, autossuficientes. Ora, quem acha que não precisa, não quer mais ajuda de ninguém. Mas veja o exemplo deste jovem rico. Ele queria o céu, ele queria a vida eterna. O que precisa, Senhor? Aí Jesus disse: honra teu pai e tua mãe. E foi enumerando alguns mandamentos necessários para a sua experiência de Deus. Aí o moço disse assim: mas Senhor, mestre, isso eu já pratico, desde a minha juventude. Ele disse isso como quem, a juventude nós sabemos que é o tempo das decisões, o tempo dos sonhos, o tempo das definições. Juventude significa isso. Mestre, eu já pratico isso desde jovem, eu já sou decidido nessa prática. Então veja, ele se arvorou de um cumprimento que naquele instante ele achava suficiente para receber a vida eterna. Aí mais uma vez, Deus, com as suas surpresas, o que é que Jesus fala? Ótimo, parabéns, que bom que a sua prática é essa, mas uma coisa te falta. Para ganhar a vida eterna, para receber a vida eterna, maravilha, cumprir os mandamentos, praticar esses preceitos, bom demais, mas uma coisa te falta. Ele era rico, diz a palavra. Vende tudo o que tens e dá aos pobres. Então ele foi surpreendido, ele não imaginava que o entrave do seu assumir a vida eterna consistia na posse dos seus bens.
O material, ou os bens materiais que aquele homem tinha, estava sendo o grande bloqueio que o impedia de experimentar e de ter certeza da eternidade que ele buscava. Isso para dizer o quê? Que sempre algo nos falta enquanto estivermos caminhando na nossa vida. No nosso caminho até o céu, a gente não pode ficar satisfeito não, viu? A insatisfação do nosso coração, esse desejo de ser mais fiel, esse desejo de melhorar, esse desejo de ser mais santo, é sempre bom para a gente. Agradeça a Deus por essa inquietude no seu coração. Nunca esteja satisfeito enquanto você estiver vivendo. É boa, é de Deus, essa insatisfação do coração da gente que nos impulsiona a buscar mais. Porque quem fica satisfeito com o que tem, onde está, não dá mais nenhum passo. Isso é perigoso. Então, um dos motivos que fez com que aquelas pessoas, aqueles homens inteligentes, os homens da religião, negassem ou recusassem a Jesus, foi achar que não precisavam de mais nada. Mas essa palavra aqui nos revela, precisamos sim. Por melhor que sejamos, melhor a gente pode ser. Ah, que beleza, já estou há tanto tempo na comunidade, no grupo de oração, já prego, já canto. Gente, eu faço muito na minha comunidade. Parabéns. Você está igual o jovem, né, que perguntou a Jesus. Já pratica os mandamentos? Já vive uma fidelidade? Ótimo. Mas tem algo mais para você. Se você se inclina diante de Deus com essa inquietação, essa santa insatisfação de quem realmente deseja e quer o céu, algo mais nós precisamos fazer. Aquele moço precisava vender os bens, tinha que desprender o seu coração. Talvez a questão da gente não esteja em bens materiais, talvez até tenhamos tão pouco, né? Mas alguma coisa, eu digo para você, nos falta. Algo sempre é necessário, a mais, para vivermos essa posse, para experimentarmos essa posse da eternidade que nós buscamos. A primeira coisa. E segundo, eles, os fariseus, os escribas, já achavam que tinham alcançado o que procuravam na sua vida. Ora, quem acha que já alcançou o que busca, não tem mais o que se buscar. Fica tranquilo até demais. Aí São Paulo, quando escreve a sua carta aos Filipenses, ele vai nos dizer uma lição muito bonita. Isso serve para a nossa vida também. Quando a gente achar que já alcançou tudo, igual o jovem rico, que tinha algo mais para fazer, você precisa dar mais um passo. Repito, a nossa vida, enquanto caminheiros ou caminhantes neste mundo em busca de Deus, nos oferece sempre um passo novo. E a palavra de Deus diz aqui, Filipenses, capítulo 3, a partir do versículo 12, Filipenses 3:12, diz o apóstolo: não pretendo dizer que já alcancei esta meta e que cheguei à perfeição, não, mas eu me empenho em conquistá-la, uma vez que também eu fui conquistado por Cristo Jesus. Continua ele dizendo, consciente de não tê-la ainda conquistado, só procuro isto, prescindindo do passado e atirando-me ao que resta para a frente. Persigo o alvo, rumo ao prêmio celeste, o qual Deus me chama em Jesus Cristo. Nós, diz a palavra, nós, mais aperfeiçoados que somos, ponhamos nisto nosso afeto. E se tendes outros sentir sobre isto, Deus vos há de esclarecer. Versículo 16, o mais importante. Contudo, seja qual for o grau a que chegamos, o que importa é prosseguir decididamente. Já alcançamos muito, prossiga decididamente. Já estou no grupo de oração, sou catequista, sou do Ministério de Música, prossiga decididamente. Repito, não fique satisfeito. Algo mais de Deus para você existe a ser conquistado. Seja qual for o grau a que chegamos, o que importa é prosseguir decididamente. Repita comigo, seja qual for o grau a que cheguei, o que importa é eu prosseguir decididamente. Seja qual for o grau a que cheguei, eu prosseguirei decididamente. É isso que a palavra nos ensina. Se nos achamos sábios demais, ou já tendo alcançado o que buscávamos, a gente fica satisfeito e para no caminho. Isso não é bom.
Veja que só essa palavra de Jesus, saindo daquele momento em que foi recusado, ele foi procurar corações novos. Jesus saiu, Jesus continuou o seu caminho. Gente, essa palavra, esse verbo sair, não tem como falar sobre ele sem mencionar o Santo Padre. Se você me pergunta sinceramente, quais das características, ou que palavra caracterizaria o Santo Padre, o Papa Francisco, eu digo a você sinceramente, é uma coisa que me admira demais na pessoa do Papa, é esse verbo sair. Veja como ele tem dito isso: sair das sacristias para ir até o povo, sair dos nossos grupos, sair da igreja e ir até as pessoas. Nós precisamos fazer isso. É tempo de sair desse mundo tão restrito que nós criamos, às vezes mesmo dentro da religião, e não irmos buscar a quem precisa. Temos que sair. Agora, para essa saída, veja bem, claro, Jesus, o mestre, o divino mestre, saiu e sabia que ali no seu caminho haveria pessoas que precisariam da sua palavra, dos seus sonhos, dos seus propósitos, como de fato ele encontrou. E a gente, enquanto discípulo desse divino mestre, também temos que exercitar essa saída, porque sempre no nosso caminho haverá pessoas necessitadas da salvação de Deus. Uma salvação que já nos alcançou, a salvação que já nos envolveu e que agora nos impele também a chegar até essas pessoas. Então o que é que nós diríamos a respeito dessa saída? Não saia de qualquer jeito. Eu digo para você isso. Como discípulo, saia capacitado. E 3 coisinhas eu gostaria de mencionar a respeito da gente também sair de onde estamos para alcançar essas pessoas, essas sirofenícias da vida e do caminho que estão precisando da gente. 3 coisas são fundamentais para que a gente viva esse exemplo de Cristo na vida da gente. E alcance publicanos, pecadores, pagãos, gentios, quem quer que seja, mas que precise da palavra de Deus. A primeira coisa, para você se sentir de fato capacitado para essa missão, primeira coisa é você ser consciente de que foi chamado por Jesus. Nós precisamos, como cristãos, como católicos, ser conscientes desse chamado de Deus na vida da gente. Em Marcos capítulo 3, o evangelho que nós estamos meditando, 3, versículo 13, a palavra de Deus diz assim: Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram a ele. Então Jesus chama. Eu fui chamado, você foi chamado, eu para o sacerdócio, você para ser pai, mãe de família, consagrado, missionário, não sei, mas você foi chamado. O batismo imprime em você uma missão. Então a consciência do chamado. Isso tudo para dizer para você que nós não podemos sair de qualquer jeito. Se a gente sai de qualquer jeito, a missão da gente é feita de qualquer jeito também. E não pode ser assim. Há uma preparação. O primeiro item que eu falei para você é a consciência do chamado. Eu sou chamado por Deus. Marcos 3, versículo 13. O segundo, ser instruído. Você como discípulo, você como cristão, você como católico, ao ser chamado, Jesus te chama para uma instrução. Olha o tempo que os discípulos precisaram para aprender, ser discípulos e consequentemente ser apóstolos. Jesus disse, evidentemente lá no primeiro chamado, Pedro e João: eu vos farei pescadores de homens. Mas não foi imediato o envio que Jesus fez. Venham, vinde, vós sereis preparados e depois enviados. Então o tempo da preparação é necessário também. Chamados a estar com Jesus, a viver intensamente uma comunhão com Jesus, nós somos formados. E essa formação, irmãos, que nós temos, é na comunidade, é na igreja. A igreja é o grupo dos discípulos de Jesus. É na igreja que o Senhor ensina, é na igreja que o Senhor instrui. Chamados, instruídos e finalmente enviados. Conscientes do chamado, empenhados na formação e desejosos para o envio. Também ele nunca forma discípulos para não enviar. Ótimo, você está preparadinho, você aprendeu direitinho, agora fica na sua casa. Isso não existe. Toda capacitação que Deus nos dá, na comunidade, na igreja, no grupo de oração, as formas com que somos formados, é para o envio.
o envio para essas pessoas que esperam da gente um testemunho cristão. Um testemunho que acontece, como eu disse a você, quando a gente aprende de verdade, a exemplo do Papa Francisco, ir ao encontro das pessoas. E esse ir ao encontro, o que Jesus fez encontrando essa mulher, escutando o clamor, a necessidade dessa mulher que se curvou diante do Senhor, se caracteriza. Essa saída tem que ser misericordiosa e universal. A nossa atitude de sair é para levar a misericórdia, para vivermos bondosamente como Jesus viveu, acolhendo sem distinção de pessoas. É isso que a igreja nos ensina, é isso que a igreja é. E não é por acaso que nós somos igreja católica. A palavra católica quer dizer universal, aberta a todas as pessoas que sentem uma necessidade de um encontro profundo com Deus. É isso que o Senhor deseja da gente. Imprimir por essa palavra, no perfil da gente de discípulos, o perfil do nosso Mestre. De levar o Evangelho, de levar a palavra de Deus a todas as pessoas que necessitam. E como no finalzinho eu falei para você, desse envio, os confins do mundo, para onde Jesus nos manda, pode estar ao seu lado. Quando você ouvir da palavra, eu quero que você vá aos confins do mundo, vá por todo mundo pregar o Evangelho, não pense em outros continentes. Não pense às vezes em outros países. Pense na pessoa que está do seu lado. Talvez seja dentro da sua casa, esses confins para onde o Senhor quer te levar. Eu convido você agora a fechar os seus olhos por um instante. E essa saída que o Senhor nos impulsiona, nos leva a viver como prática, como concretude dessa palavra que nós ouvimos. Eu disse a você que nós precisamos dessa capacitação. E ninguém melhor do que o Espírito Santo. Como disse também no início, Ele que nos ensina as palavras de Deus. Ele que nos esclarece da palavra de Deus. Nós vamos nesse instante pedir essa força do Espírito Santo. Esse caráter que nós recebemos, indelével, como diz a igreja, no batismo, é dado pelo Divino Espírito. Então eu convido você agora a suplicar. Eu peço você inclusive a ficar de pé, por gentileza. Esse sinal de prontidão, até para dizer que não estamos acomodados na missão, ficamos de pé. Essa postura de quem vai, de quem quer ir, de quem prossegue no caminho, para fazer acontecer na nossa vida, a vida de Cristo, na nossa missão, a missão de Cristo Jesus. Erga seus braços por um instante, e espontaneamente, do jeito que você sabe, pode rezar, vai dizendo: vem Espírito Santo sobre a minha vida, vem Espírito Santo me capacitar, encher e preencher o meu coração, a fim de que essa palavra hoje meditada, ouvida, proclamada, seja uma palavra que impulsione o meu batismo, a minha vida missionária. Onde estou? Com quem estou? Peça o Espírito Santo, clame, e não queira simplesmente estar cheio, queira transbordar dessa graça, desse dom do céu que nós recebemos agora. Clamemos, irmãos, clamemos, irmãs. Enche-me, Senhor, com teu Espírito. Cante ao Senhor, e minha alma reviverá. Nós precisamos dessa vida nova de Deus, por isso cantamos. Enche-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá para te adorar, Senhor, para te adorar, para te louvar, para te louvar. Enche-me, Senhor Jesus, enche-me, Senhor Jesus, para te adorar, para te adorar, para te louvar, para te louvar. Enche-me, Senhor Jesus, enche-me, Senhor Jesus. Vamos cantar do início. Enche-me, Senhor, com teu Espírito. É cantando e já recebendo o dom de Deus, o enchimento e a plenificação do Espírito Santo. É Ele que nos torna sábios, é Ele que nos ensina, é Ele que nos impulsiona a missão cristã, a missão católica que nós precisamos viver. Enche-me,
Plenifica-me, Espírito Santo. Não deixe de pedir, não deixe de clamar, com todo o seu ser, com todo o seu coração. Cantemos mais uma vez, enche-me, peça mais uma vez, enche-me, enche-me, Senhor, com teu Espírito. E minha alma é a igreja do Senhor, é a família dos discípulos de Jesus que clama, que pede, porque precisa. Enche-me, enche-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma e todo o meu ser reviverá. Como quem confia nessa força do alto que recebe para te adorar, para te adorar, para te louvar, Senhor, para te louvar. Enche-me, Senhor Jesus, por esta palavra, nesta santa missa, para te adorar, para te adorar, para te louvar, para te louvar. Enche-me, enche-me, Senhor Jesus. E com suas palavras vai pedindo ao Senhor. Nós queremos, Senhor, ser cheios, ser plenificados do Teu Espírito Santo. Se nós temos sido, Senhor, católicos, se nós temos sido, Senhor, discípulos, com medo da missão, amedrontados, Senhor, pelas consequências do nosso sim, nós te pedimos, Senhor, pela força dessa palavra, pela força desse envio que o Senhor nos dá e nos concede nessa Eucaristia, sermos cheios do Espírito Santo, sermos transbordantes do Espírito Santo. Leva-nos, Senhor, a assumir essa força do alto, a mesma força, Senhor, que desceu sobre a igreja, essa mesma força que deu uma identidade à igreja, à nossa igreja, à tua família, de uma igreja missionária, de uma igreja que vai até as pessoas, as últimas pessoas que precisam de nós. Derrama sobre nós, Senhor, o Espírito Santo, sobre o nosso coração, sobre a nossa vocação. Derrama, Senhor, o Espírito Santo sobre os pais e mães de famílias que se encontram nessa Eucaristia, rezando conosco, para que sejam verdadeiros discípulos e apóstolos do Senhor dentro da sua casa. Nós te consagramos, Senhor, cada família aqui representada nessa Eucaristia, que o Senhor possa envolvê-los cada vez mais com a tua graça, com essa força do alto que nós precisamos, essa força do alto que sim, Senhor, nós recebemos, porque muitas vezes nós temos medo de assumir a nossa missão. Você, meu irmão, peço a você que tem deixado o grupo de oração, você que deixou o seu engajamento, você que deixou preso no seu passado o seu compromisso com Deus, faça uma renovação do seu sim a Deus. Essa palavra veio para você. Você que há muito tempo não faz uma pregação, e você é um pregador, Deus te constituiu pregador. Você que há muito tempo não faz a vontade de Deus naquele serviço, na sua paróquia, na sua comunidade, meu irmão, Deus quer resgatar em você aquilo que Ele te deu. Você não perdeu. Talvez você tenha coberto na sua vida pelo seu medo, pelos seus receios, mas o que o Senhor te deu, a palavra de Deus é clara, a palavra é irrevogável. Quando Deus chama, quando Deus constitui, Deus não volta atrás. O pregador que Deus te fez, o cristão ousado que Deus te fez, o ministro de Deus que Ele constituiu é você, tem o seu nome. Então aproveita esse momento para clamar o Espírito Santo, para clamar essa força do alto que certamente desce sobre você. O lugar dessa experiência é a Santa Missa que nós estamos vivendo agora. Então aproveite com esses braços erguidos. Diga: Senhor, eu estou aqui para fazer a tua vontade, para ser renovado, Senhor, para ser restaurado, Senhor, para lembrar mais uma vez daquilo que o Senhor me fez, a constituição que o Senhor me deu, batizado, cristão, discípulo, missionário. Eis-me aqui, Senhor, nesta condição, para fazer a tua vontade, Jesus, te adorando, Senhor, estando contigo, Senhor, aprendendo de ti. E que essa instrução que nós meditamos, que a palavra de Deus nos sugere a partir desse evangelho, possa ser contínua na nossa vida. O nosso coração esteja sempre, Senhor, dócil a aprender, a saber um pouco mais. Manda, Senhor, teu Espírito Santo. Derrama, Senhor, teu Espírito Santo sobre nós. Nós pedimos, nós precisamos, nós queremos, Senhor. Continua, Jesus, a derramar sobre nós essa graça do fervor, a graça da restauração. Manda, Senhor, sobre nós, para te adorar. Cantemos na fidelidade de quem quer continuar com Deus,
para te adorar, para te louvar, Senhor, para te louvar. Enche-me, Senhor Jesus. Enche-me, Senhor, Nesta missa, nesta Eucaristia, sejamos transbordantes da graça de Deus. Para te adorar, Para te louvar, Senhor, para te louvar. Enche-me, Senhor Jesus. Senhor, Agora você canta como quem se compromete para te adorar. para te É ao Senhor que você canta. É a Ele que você faz o compromisso de cristão, de católico, de servo e serva de Deus, renovado, restaurado, para te adorar, Senhor, para te louvar. Enche-me, Senhor Jesus. Agora canta assim: para te servir, para te seguir, para te servir, para te seguir. Enche-me, enche-me, Senhor Jesus, para te servir, Senhor, para te servir, para te seguir, para te seguir. Enche-me, enche-me, Senhor Jesus. E obrigado, Senhor Jesus, por esta palavra. Obrigado, Senhor Jesus, por essa Eucaristia, esse mar profundo da Tua graça, onde hoje especificamente o Senhor confirma no nosso coração aquilo que o Senhor nos constituiu, aquilo que o Senhor nos fez. O Senhor traz à tona mais uma vez aquilo que eu já vivenciei na experiência de Deus, e que seja para valer a partir de hoje, a partir dessa Eucaristia. Muito obrigado, Senhor Jesus. Eis-nos aqui, os teus servos, tuas servas, essas famílias que como famílias se dispõem a viver essa missão cristã dentro dos nossos lares. Muito obrigado, Senhor Jesus. Louvado, bendito seja o teu santo nome. Amém. CançãoNovaPlay.com. Assine já!